Isaías 53, versículo 1 em diante, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará o seu dia, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, meu irmão, muitos anos antes de Jesus vir sobre a face desta terra, e Deus já estava usando a boca do profeta que viria o Salvador, e para que toda a nação viesse a ser salva, ele teria que verdadeiramente ser crucificado, ele teria que ser verdadeiramente maltratado, porque as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, elas já tinham se distanciado de Deus, elas já tinham quebrado a lei de Deus, porque Deus, meu irmão, é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sempre quer te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a todo momento, ele quer prosperar cada área verdadeiramente da sua vida. Deus quer prosperar a área material, a área verdadeiramente conjugal, familiar, amorosa. Deus verdadeiramente, ele quer fazer todas as áreas
verdadeiramente boa para ela. Mas para que isso verdadeiramente venha acontecer, louvado seja o nome do Senhor, tem que haver uma obediência da parte verdadeiramente do servo. Porque se não houver uma obediência, não terá como verdadeiramente Deus ele fazer tal coisa que ele quer fazer na vida dessa pessoa. Porque a alma de Deus ela é justa, meu irmão. Deus verdadeiramente, ele não compactua com a injustiça, ele não compactua com o pecado, ainda que ele queira verdadeiramente tirar a pessoa daquela situação, mas ele não pode. Sabe por quê? Porque a alma dele é justa. Alabacanda, arabaxédia. E nós vemos que o povo de Deus, ele transgredia a todo momento os mandamentos de Deus. E Deus verdadeiramente falava para eles, essa é a terra verdadeiramente que eu prometi aos seus pais, que vocês verdadeiramente viveriam, terra que mana leite e mel, se vocês me obedecerem, se vocês somente adorarem a mim, alabadacandarábia, se vocês verdadeiramente obedecer os meus mandamentos, se vocês não adorar outros deuses, se vocês verdadeiramente não fizer pouco caso das minhas coisas santas, eu estarei com vocês, e eu serei verdadeiramente como um muro em volta de Jerusalém. O que Deus está querendo dizer com isso, meu irmão? Que nenhum inimigo verdadeiramente entraria na cidade dele, nenhum dos seus filhos seria castigado, se o povo verdadeiramente se voltasse para ele com sinceridade de coração. Porque diz a Bíblia Sagrada, meu irmão, que Ezequias estava ali verdadeiramente, dentro verdadeiramente de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Jerusalém estava cercado, louvado seja o nome do Senhor, como Samaria também, louvado seja o nome do Senhor, como outras cidades que eram sitiadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente agora, o rei Senaqueribe, ele envia uma carta de afronta para o rei, mas o rei sabiamente apresenta aquela carta a Deus. Senhor, olha só o que ele está dizendo, para que nós não venhamos acreditar em você, que o Senhor não vai nos livrar da mão dele, porque o exército dele é muito, e nós estamos perdidos, porque o Senhor não é Deus que livra ninguém. Não adianta nós clamarmos a ti que o Senhor não vai fazer nada, que o Senhor não peleja, que o Senhor não faz nada. Meu irmão, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Isaías verdadeiramente falou para o rei: Alaba, não temas, que nenhuma flecha ele verdadeiramente lançará contra esta cidade. Alabaxete da cantarábia. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que naquela mesma noite Deus ele enviou um anjo, meu irmão, um anjo, e matou 185.000 soldados naquela noite. O que é que verdadeiramente Deus está dizendo? Eu amo vocês. Eu falei que ia proteger e vou proteger. Se vocês me adorarem, se vocês se reverenciarem diante da minha presença, os seus campos verdadeiramente frutificarão, e nenhum dos seus animais abortará, nenhum dos seus animais verdadeiramente terão alguma peste, porque eu verdadeiramente sempre farei vocês prosperar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, Deus é o Deus de tudo, meu irmão. Mas só que naquela época existiam muitos outros deuses que eles verdadeiramente denominaram deuses de outras nações. E verdadeiramente existia o Deus da chuva, existia o Deus da fertilidade, existia verdadeiramente o Deus do amor, o Deus do não sei o quê. Então tudo para eles era outro Deus, mas Deus, o próprio Deus, era para tudo. O próprio Deus falou: se vocês me adorarem, me servirem de coração,
a chuva vai cair sobre os seus campos, a colheita verdadeiramente vai ser quadruplicada, os seus animais verdadeiramente serão saudáveis, a sua casa verdadeiramente será próspera, não existirá verdadeiramente mendigo dentro verdadeiramente da minha cidade. Alabadacandarada, se vocês procurarem verdadeiramente obedecer os meus mandamentos. E muitas das vezes, meu irmão, o que nós vemos na palavra é que o povo verdadeiramente, eles deixaram de servir a Deus quando a riqueza verdadeiramente vieram acontecer. Alabacando, e começaram a se distanciar da casa de Deus. Porque, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, todos os sábados as pessoas verdadeiramente se aprontavam, iam à sinagoga, alabacando, iam até Jerusalém, seja lá o que fosse que tivesse, eles iam para poder adorar a Deus. Mas como Deus verdadeiramente agora estava abençoando, os campos agora estavam fartos de trigo, verdadeiramente as barreiras verdadeiramente de uva, abundantemente, verdadeiramente a oliveira, tudo ali prosperando. E eles agora se disseram muitos ocupados com o nosso trabalho, agora não tem como mais buscar a Deus. Alabacandarada. E aí, meu irmão, voltava verdadeiramente uma vez, voltava outra vez. Por quê? Porque se preocupava com seus interesses. Alabadacandarada. Aí eles foi se afastando de Deus, foi perdendo a fé em Deus na Calabacandarada. Aí Deus foi notando verdadeiramente que o povo agora tirou ele do primeiro lugar e começou a colocar as suas coisas materiais, começou a colocar verdadeiramente as suas coisas físicas. E Deus falou: é agora então que verdadeiramente vocês verão o que eu falei verdadeiramente que faria. Alabacandaraba, eu não farei mais, porque verdadeiramente deixaram de me adorar como deveria adorar. E agora, como eu verdadeiramente falei que iria mandar chuva, eu não mandarei mais a chuva, mas agora o sol castigará as vossas lavouras. Alabadacandarabachébia, não cairá mais orvalho. Alabadacandarabia, os seus animais verdadeiramente terão doença, abortarão. Então, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar tudo isso, os inimigos virão e levarão vocês para o cativeiro. Mas Deus nos abandonou, não, meu irmão. Quem abandona Deus é o homem. Deus, ele não abandona verdadeiramente o ser humano. E verdadeiramente agora, o profeta, louvado seja o nome do Senhor, está anunciando o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que ele vai vir. Ele vai vir agora, não é para poder fazer aquilo que Deus estava fazendo. Porque, meu irmão, Deus verdadeiramente lhe dava a colheita, Deus ele dava verdadeiramente o pão do céu, Deus ele dava a água da rocha, Alabadacandarabia. Quem fazia tudo isso é Deus. Verdadeiramente o povo andava no deserto, a roupa que o povo estava no corpo não encolhia, não envelhecia, o sapato verdadeiramente que estava no pé daquela criança crescia junto com o pé dela, a roupa que estava no corpo, ou seja, meu irmão, Deus provia de todas as coisas, mas o povo preferiu escolher o seu caminho. E agora está anunciando: eis que vem aí o Messias, eis que vem aí aquele que há de se entregar para poder salvar agora vossas almas. Alabacandarabia. Esse que vem agora não está preocupado verdadeiramente em colocar os seus campos verdadeiramente fartos, não está preocupando verdadeiramente com as suas ovelhas, não. Agora ele está se preocupando mais agora com a sua alma. Alabadacandarabia. Não que Deus não se preocupava com a alma do homem, mas Jesus agora verdadeiramente ele está dizendo: Alabadacandarabia, não é pela comida nem pela bebida agora, Alabadachebe é pelo amor, é pela fé na Calabachebe da Candarabia. Agora vocês
terão que aprender a viver pela fé. E agora, meu irmão, nós vemos que Jesus, ele está sobre a terra. E agora chega um moço e fala: Senhor, fala para o meu irmão dividir comigo a parte da herança. E Jesus falou: ei, meu amado, quem é que me colocou como juiz entre vós, para que possa verdadeiramente fazer com que vocês venham repartir a herança? Cuidado com a ganância, alabadacandarábia, porque a vida do homem não constitui naquilo que ele tem. Ou então Jesus agora, meu irmão, ele está fazendo totalmente o contrário. Não que ele não prospere, não que ele não abençoe, mas agora ele está dizendo para você: o teu foco verdadeiramente agora tem que ser a tua salvação. O teu foco agora tem que ser a tua salvação. Agora Jesus está dizendo: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos verdadeiramente um paralelo, verdadeiramente, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aonde Deus ele fala: ó, eu vou prosperar o teu campo, eu vou verdadeiramente abençoar a tua casa, eu vou te fazer próspero na terra. Mas diz a palavra o quê? Que o povo, depois, com toda aquela prosperidade, o povo esquecia de Deus. Mas agora Jesus está falando diferente. Agora você não tem que pensar nessas coisas, você tem que pensar no reino e na justiça do Senhor. O que é a justiça? É você verdadeiramente pregar a palavra, dizer que ele ressuscitou, Alabadacanda está vivo e veio para poder salvar a alma do homem. E Jesus verdadeiramente está pregando, e os seus discípulos chegam e falam: Senhor, nós abandonamos tudo para te servir, o que é que nós vamos ganhar com isso? E Jesus fala para eles: vocês ganharão verdadeiramente 100 vezes mais nessa terra, e por vir a vida eterna. Alabadacandarábia. Então, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus está dizendo que ele vai abençoar. Mas Jesus está falando para você: não coloque as suas esperanças naquilo que eu posso te dar, coloque a sua esperança na salvação eterna, na minha volta, qual virei buscar a minha igreja, porque tudo aquilo que eu te abençoar vai ficar nessa terra. E muitas das vezes, meu irmão, Deus ele quer abençoar a igreja, Deus ele quer abençoar o povo, mas primeiro ele quer ver verdadeiramente a certeza e a fidelidade do coração do homem. Porque muitas das vezes a pessoa: meu Deus, que coisa que prova, eu estou servindo a Deus há tantos anos, será que está servindo a Deus mesmo essa pessoa? Será mesmo? Porque se estamos servindo a Deus, meu irmão, louvado seja o nome do seu Deus, é a promessa. Deus ele fala todas as sortes de Deus, é a promessa, meu irmão. Deus ele não quer que ninguém padeça, como diz a palavra. Se você tiver que passar alguma coisa no estreito, é porque ele quer provar a sua fé. Não é porque ele está tirando de você ou ele não quer te dar. Não, Deus verdadeiramente ele tem mais para dar do que o diabo para poder tirar. Porque o diabo não tem nada, e ele quer tirar um pouquinho que verdadeiramente Deus te dá. E como é que ele tira isso? É quando verdadeiramente o ser humano para de buscar a Deus e começa a buscar os seus próprios interesses. Aí o homem começa a perder casa, começa a perder fazenda, começa a perder verdadeiramente as suas empresas. Alabacante, sabe por quê, meu irmão? É porque verdadeiramente ele deixou de fazer aquilo que ele fazia antes. Porque muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, o homem, ninguém é obrigado a fazer promessa para Deus. Mas muitas das vezes aquela pessoa vai verdadeiramente num culto, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de empresários, e ali verdadeiramente, falam aquela palavra para ele, que Deus é Deus que multiplica 1000 vezes, e aquela pessoa, ela se alegra naquele momento, e ela faz um voto com Deus. E verso: Senhor, se o Senhor me der essa empresa, se o Senhor prosperar, eu vou lhe dar o
os 10%, e ainda lhe darei verdadeiramente parte de tudo aquilo que eu ganhar por fora disso aí. E verdadeiramente, meu irmão, Deus vai lá e abençoa, dá aquela empresa, prospera a empresa daquela pessoa. E a pessoa no primeiro mês ela vem e cumpre com voto. No segundo mês ela vem e cumpre com voto. No terceiro mês ela vem e cumpre com voto. E Deus, ele vai abençoando mais ainda. Ele só tinha uma empresa, agora ele tem 4 empresas agora espalhadas. Até no exterior ele abriu empresa. Mas agora ele viu que está ganhando muito dinheiro. E agora o que ele tem que dar para a igreja é muito. E ele verdadeiramente agora não dá mais o voto. Ele não cumpre mais com o voto. E aí o que verdadeiramente vai fazer? Aquele que votou era melhor que não votasse. Porque se votou, então cumpra com o seu voto. Aí o inimigo vai e entra e começa a tirar devagarzinho. Alabadacandarábia, vicia aquele homem no jogo. E o homem perde a sua empresa no jogo, no baralho, e perde no poker, e vai perdendo tudo que ele tem. E ele não sabe, meu Deus, me abençoa, Senhor. E por que isso está acontecendo? É porque ele não tinha que prometer nada a Deus. Alabadacandarábia, Deus verdadeiramente não está aqui para dar nada a ninguém. Deus está aqui para poder salvar a alma do homem. Jesus morreu para poder salvar a alma. Mas se você, meu irmão, fizer voto com Deus, cumpra o teu voto na calabacandarábia. Igual Ana cumpriu com o voto dela. Ela deu o filho dela, ela deu o filho dela para poder viver com Eli naquele tabernáculo. Imagine verdadeiramente você, o seu único filho, você sai com ele de casa e entra naquele tabernáculo e coloca na mão daquele homem barbudo, velho já, e coloca, nem sabe se ele vai cuidar direito do teu filho, e você vai embora com o coração apertado, com aquele sentimento, meu Deus, mas ela fez o voto, então ela tinha que cumprir o voto. Alabadacandarábia. Mas meu irmão, verdadeiramente Deus abençoou aquela mulher grandiosamente. Deus, meu irmão, ele está sempre verdadeiramente a nos abençoar, mas muitas das vezes nós temos que perder algo. Muitas das vezes as pessoas não querem perder o seu dia, não querem perder aquele momento para poder adorar a Deus, para poder buscar a Deus. Eu não posso perder, o sol está quente, eu tenho que ir na praia, para a piscina, me chamaram para ir para o churrasco, me chamaram para ir naquela, eu não posso perder. Não, meu irmão, é aí que Deus ele começa a provar verdadeiramente a nossa fidelidade, se nós adoramos a Ele ou as coisas desta terra. Talvez você vai dizer no teu coração, mas outro dia vai ter o culto, outro dia vai ter aquela saída. Não, meu irmão, é hoje. Jesus quer a fidelidade hoje, não é verdadeiramente outro dia. E aquele povo, meu irmão, padeceu como o povo está padecendo hoje. Sabe por quê? Porque não está procurando honrar ao Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas pensam que honrar a Deus é ter casa, é ter carro. Não, meu irmão, honrar a Deus você não precisa ter nada. Você só tem que verdadeiramente viver segundo o seu evangelho, segundo a sua vontade. Porque Jesus falou, se Ele te prometeu algo, pode ter certeza que Ele vai cumprir na tua vida. Basta somente você melhorar a sua condição de vida, para que a bênção verdadeiramente venha acontecer na sua vida. Por mais que você não estiver esperando, ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque você passou a ser mais fiel, porque você passou a ser mais presente, porque você passou verdadeiramente a ser mais pronto à obra do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, meu irmão, como diz a palavra dele, eu amo os que me buscam, principalmente aqueles que me buscam de madrugada. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.